Agora vamos então conhecer os títulos públicos, os principais instrumentos de renda fixa negociados atualmente no país. Claro que temos tantas outras alternativas de renda fixa, seja CDB, LCA, LCI, como citamos anteriormente, e tantas outras opções, mas hoje o mais comum realmente são títulos públicos com risco soberano, com risco país. Então, em tese, seriam os investimentos mais seguros disponíveis atualmente. Para consultar esses títulos e entender também como que funciona essa rentabilidade e essa diferenciação entre títulos pré-fixados, pós-fixados e títulos indexados à inflação, como vimos anteriormente, eu vou demonstrar diretamente no site do Tesouro Direto. Basta que você acesse o Google, digite Tesouro Direto e logo no primeiro link você já terá acesso aos principais títulos e também rendimentos. Então, acessando diretamente no link, podemos ter uma breve apresentação do site do Tesouro, caso você tiver interesse. Rendimento dos títulos. Aqui, de forma rápida e resumida, você terá os principais títulos disponíveis atualmente no dia em que eu gravo esse vídeo. Então, por exemplo, são exemplos de títulos pós-fixados o nosso querido Tesouro Selic. A exemplo dessa primeira opção seria o Tesouro Selic 2028. Então, aqui ele até tem uma breve explicação. Um título pós-fixado com rendimento atrelado à taxa Selic, ideal para investimentos de curto ou médio prazo, com alta liquidez, devido ter a possibilidade de você vender o título a qualquer momento sem sofrer a marcação ao mercado, visto que ele é um título pós-fixado. Rentabilidade sempre superior à poupança, isso é óbvio, e uma baixa volatilidade com menor impacto da marcação ao mercado, como citado. Então, no dia de hoje, se você investir no Tesouro Selic 2028, você poderá começar a investir a partir de R$ 173,80, com um rendimento de Selic mais 0,05%, em média aproximadamente. Então, você ganha a variação da taxa Selic e mais esse rendimento fixo atrelado adicionalmente, com vencimento em março de 2028. Então, seria um título de curto prazo, seguro, de renda fixa, que vai te proporcionar um rendimento muito atrativo. Se você tem disponibilidade para prazos maiores, você pode optar pelo Tesouro Selic 2031, por exemplo, que basicamente vai pagar um rendimento um pouquinho maior e o prazo dele é mais longo, mas no restante ele é bem semelhante ao Tesouro 2028. Possui uma liquidez, risco baixo e não tem marcação a mercado. Melhor opção para reserva de emergência. E quando eu falo melhor opção, claro, é destinado aos títulos públicos, mas volto a dizer, se você quiser optar pelo CDB do seu banco, por exemplo, desde que ele tenha liquidez diária, com certeza também será uma opção de investimento seguro de curto prazo. Por outro lado, temos, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2028, 2032, que nesse caso você já investe sabendo quanto você irá receber, com uma taxa fixa, que nesse exemplo é de 13,25, vencimento em início de janeiro, início do ano de 2028. Nesse caso, rentabilidade é fixa, porém, o principal empecilho dele, que eu sugiro que você tome cuidado, é a famosa marcação ao mercado. Eu expliquei anteriormente nas últimas aulas, e os títulos pré-fixados, se você saca antes do vencimento, se você resgata esse investimento antes do término do prazo, você pode ganhar ou perder com a marcação ao mercado. Lembra que a gente viu? Se você vender o título com ágio, você pode ganhar um pouquinho mais ou você pode vender ele com deságio, a depender do cenário econômico do momento atual. Por exemplo, se você compra esse título hoje a 13,25 e, por exemplo, a Selic suba aí a 16, 17%, provavelmente nesse cenário de Selic maior do que a atual, os títulos pré-fixados vão estar pagando taxas bem acima de 13,25. Logo, se você precisar vender o seu título no mercado secundário, provavelmente vão te pagar um valor bem menor do que ele realmente vale, uma vez que ele vai estar pagando uma rentabilidade abaixo da disponível no mercado. Então, essa é a famosa marcação ao mercado. E, claro, o contrário também é válido. Se você investe hoje no título pré-fixado, a taxa Selic cai, a taxa dos pré-fixados dos próximos períodos caem também, você tem a alternativa de vender ele no mercado secundário e possivelmente receber uma taxa, uma remuneração maior do que a esperado. Mas eu particularmente te aconselho, quando você investir em título pré-fixado, invista com pretensão de resgatá-la no final. Assim você evita qualquer risco. Resgatando lá no último dia do prazo, você terá efetivamente a rentabilidade prometida, que nesse caso é de 13,25. E temos o Tesouro IPCA mais 2029, por exemplo, que ele mescla uma parte de pós-fixado, que é a inflação,
Então, o título ele vai seguir a variação da inflação nesse período atual até o prazo de vencimento, que seria 2029, mais uma variação fixa. Nesse caso, IPCA mais 7,74. Então, ele teria o vencimento no dia 15 de maio de 2029, pode também sofrer com a marcação a mercado, da mesma forma que os títulos pré-fixados, mas ao mesmo tempo você tem uma segurança, uma garantia que o seu poder de compra ele vai se manter no longo prazo. E vale ressaltar, pessoal, dentre os 3 títulos, temos também as opções que pagam juros semestrais. Particularmente, uma opinião bem pessoal minha, eu não gosto tanto desses títulos que pagam juros semestrais. Por quê? Por causa do imposto de renda. Os títulos do Tesouro Direto eles sofrem impacto da tabela regressiva, atualmente da renda fixa. E nesse caso, se você recebe rendimento semestralmente, você vai estar sempre sendo impactado por imposto de renda. Eu, particularmente, prefiro manter o meu título de acordo com o meu horizonte de tempo. Então, se eu quero usar meu valor lá em 2040, eu vou buscar um Tesouro IPCA 2040, um Tesouro pré-fixado mais longo possível. Vamos ver aqui, nesse caso, teria o 2032. Então, eu vou buscar um título mais próximo possível da minha data de vencimento, que eu almejo, para tentar diminuir esse impacto do imposto de renda, visto que provavelmente, né, hoje, acima de 2 anos, você teria já uma alíquota mínima de 15% na tabela regressiva da renda fixa. Então, de modo resumido, pessoal, se você quiser investir em títulos públicos, você pode comprar títulos do Tesouro Direto por aqui mesmo, diretamente no portal do Tesouro Direto. E claro, tem a opção de comprar direto pelo seu banco, pela sua corretora e todas as outras demais opções de renda fixa, cada qual com seu risco. Por mais que a renda fixa possui um risco muito menor quando comparado à renda variável, mas tem todos aqueles riscos que vimos anteriormente: risco de crédito, risco de liquidez, risco da marcação a mercado e assim por diante. Então fique de olho, elenque aquelas opções de renda fixa que mais te atendam de acordo com o seu prazo e eu sempre recomendo você investir em renda fixa priorizando primeiramente a segurança. A renda fixa ela pode proporcionar uma diferença de taxa se você investir em um CDB de um banco ou de outro, mas eu particularmente busco me expor e buscar um retorno maior em renda variável. A renda fixa realmente eu possuo em carteira como forma de segurança. Então não adianta você investir em um CDB que vai te pagar minimamente a mais e correr o risco de uma falência de um banco ou comprar um título privado que essa empresa pode vir a correr um risco de crédito, né, um risco de calote e você acabar perdendo sua renda fixa, que seria um investimento de segurança. Por mais que existe o FGC, já falamos disso, vocês entenderam as regrinhas que até 250 mil é possível de compensação pelo FGC, por CPF e por instituição financeira, mas convenhamos, ninguém quer correr esse risco e ao mesmo tempo não sabemos, caso isso venha a ocorrer, como o FGC se comportará, se será possível arcar, por exemplo, com todos os depósitos, caso venha a ter uma falência de um banco intermediário, por exemplo. Então é algo que particularmente não quero arriscar e eu busco sempre exposição em renda fixa segura, deixar para correr o risco e buscar maiores retornos na renda variável.